foi inserido como um dos princípios que regem as contratações públicas pela nova lei de licitações, o princípio da segregação de funções. O que significa o princípio da segregação de funções? Ele significa que as transações, de uma mesma ação, elas não podem estar na mão do mesmo agente. No tocante às compras públicas, quem faz a solicitação da compra, quem identifica a necessidade, não vai ser a mesma pessoa que vai fazer a cotação de compras. Quem realiza a cotação de compras, por sua vez, não é responsável pela elaboração do edital. Quem elabora o edital não será responsável pela condução do certame. Quem conduzir o certame não será o responsável pela gestão e fiscalização da contratação. Qual a importância desse princípio? Esse não é um princípio novo na administração pública, ele já é um princípio adotado nas práticas de controle interno, ele diz respeito a toda e qualquer transação da administração pública. Mas no caso das compras e contratações públicas, a gente vê dois motivos de suma importância. Primeiro, quando você não concentra os fatos e atos de uma mesma transação em uma mesma pessoa ou em um mesmo órgão, você tem a chance de que uma pessoa vá corrigindo o erro do outro. Então, eu faço um termo de referência e encaminho para o setor de compras. O setor de compras vai ler aquele termo de referência. Se ele vê que tem alguma falha ali, ele já pode devolver para quem elaborou para que corrija essa falha. Da mesma forma, a cotação de preço é feita pelo setor de compras. Quando ela é encaminhada juntamente com o termo de referência para o setor responsável pela elaboração do edital, caso aquele setor veja que falta algum elemento no termo de referência ou alguma questão que faça com que aquela cotação de preços não possa subsidiar a estimativa para aquela contratação, ele também vai devolver para que se proceda às correções necessárias e assim por diante. Quando você concentra tudo na mão de uma mesma pessoa ou várias fases desse procedimento na mão de uma só pessoa, a chance de ocorrer um erro é muito maior, porque não há ninguém para conferir e corrigir. Você naturalmente não percebe quando você erra, não porque você não é uma boa servidora, um bom servidor, mas é por questão de você entender que você fez o termo de referência, então você mesmo vai fazer o edital, você mesmo vai fazer a cotação. Se tiver algum problema ali, você não consegue perceber. A gente precisa de vários olhares, de várias pessoas terem contato com aquele documento para saber se realmente está tudo certo, está tudo errado. Outra questão diz respeito às boas práticas anticorrupção. Quando você tem na mão de uma mesma pessoa todas essas fases, ou de um mesmo setor, a chance de haver um direcionamento, uma ação de fraude ou de corrupção é muito maior, porque como não há ninguém para conferir e atestar o serviço do outro, é muito fácil eu fazer, por exemplo, uma cotação direcionada, uma especificação direcionada, eu mesmo vou fazer o julgamento desse processo licitatório, eu mesmo vou gerenciar esse contrato. Então, as fraudes, os desperdícios, os desvios de finalidade têm grande chance de ocorrer quando o princípio da segregação de funções não é observado.